Olá, investidor! Tenho como objetivo aqui nesse vídeo compartilhar com você o que vem sendo discutido entre estrategistas globais e seus clientes internacionais. Estou com acesso aqui a informações vindas da Gavico, da casa de pesquisa Gavico, que você naturalmente já sabe que aqui o MyVol tem uma certa aproximação com os estrategistas de lá. E tem um conteúdo muito legal. O que o pessoal vem perguntando para os principais estrategistas? Quais são as principais preocupações no momento? Em uma recente visita feita aos Estados Unidos, um grupo de estrategistas liderado pelo Louis Vincent Gavio, fundador da casa, eles abordaram os seguintes temas. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu compartilhei hoje no MyVol, falando que iria responder algumas das perguntas feitas pelos investidores, mas também tenho algumas anotações aqui, uma cola do que o Louis vem falando. Então o Louis ele começa a sua apresentação dizendo o seguinte: em agosto o mundo entrou numa espécie de pânico. O mundo estava receoso de que os protestos em Hong Kong se tornariam algo semelhante ao que foi visto lá em 89, no que ficou conhecido como o massacre da Praça da Paz Celestial. Aquele massacre em que estudantes revoltados com a inflação de alimentos acabaram indo para a cidade proibida e promovendo tudo aquilo que foi mais do que noticiado e que se tornou história. Perfeito? Isso não aconteceu. A gente viu que os protestos em Hong Kong eles continuam, mas a China não invadiu a ilha, não mandou o seu exército vermelho por lá. Está até o momento deixando que tudo se resolva de acordo com as pressões locais. A polícia de Hong Kong combatendo os estudantes mais rebeldes em luta de maior liberdade, em luta de uma democracia, tá? Então isso é uma questão, como a gente vai ver aqui, que está despertando muita curiosidade dos investidores norte-americanos. Mas junto a isso que a gente viu em agosto, falando de mercados, a gente viu uma corrida para o ouro, uma corrida para a moeda japonesa, que é vista como um ativo antifrágil no momento, o ouro, o iene, e também para os títulos do Tesouro Americano, que são conhecidos como portos seguros globais, tá? Acho que a gente viu também ali foi um momento em que, num determinado momento, 17 trilhões de dólares em ativos com rendimento negativos, tá? Então, para o Louis, essa é a maior bolha da história, algo que superou todas as bolhas do passado, incluindo aquela vista no fim dos anos 90, que envolvia ações de tecnologia. Aquela bolha eu participei, foi realmente algo especial ali. Mas agora, 17 trilhões de ativos, ancorado numa tese de que agora é diferente e também numa tese de que sempre vai ter vamos dizer, um otário, entre aspas, para comprar esses ativos. Essa é a premissa que dá suporte a isso. A gente viu que realmente ali em agosto, fim de agosto, começo de setembro, o mundo estava muito preocupado. Naturalmente, tivemos uma resposta das autoridades monetárias, assim como a gente viu no início do ano Jeremy Powell virando a mão, ele que estava reduzindo o tamanho dos ativos no Fed, ele passou a aderir a uma política mais expansionista, né? A gente viu a reação dos mercados, e agora em setembro ele deu por encerrado o período de contração no balanço do Fed e passou para uma expansão. Isso fez com que o Fed entrasse em uma série de estímulos que, embora ele não esteja dando nome de quantitative easing, de estímulos quantitativos, mas são sim, na visão dos estrategistas, estímulos muito relevantes, maior até do que aqueles vistos no QE 1, 2 e 3. Então, isso é muito relevante. E o que a gente viu nos últimos 2 meses foi uma série de indícios de melhora
né, aqueles 17 trilhões não são mais 17 trilhões, agora parece que o total do volume de títulos com rendimento negativo parece que caiu para 12 tri, então ainda é um valor expressivo, mas houve uma significativa melhora com relação ao que foi visto ali em agosto. A gente viu, né, também uma maior possibilidade de um acordo comercial entre a China e os Estados Unidos. A gente sabe que a fase 1 está para ser concluída. Acordo com relação ao Brexit, a possibilidade de um hard Brexit, de um acordo, né, de um Brexit sem um acordo com a União Europeia. Isso diminuiu muito, a gente já viu a libra esterlina se valorizando. A gente vê também indícios, né, parece que não indícios, mas comentários feitos pelo Banco Central da Suécia, né, que foi o primeiro banco a levar as taxas de juros para a esfera negativa, reconhecendo que isso é algo muito negativo. Aquilo que se esperava, um maior consumo, conforme a taxa vai caindo e entra no negativo, isso não está acontecendo. Muito pelo contrário, o consumidor ele passa a ter que poupar mais, dado que a sua poupança está negativa. Então, o efeito do que é conhecido como NIRP, Negative Interest Rate Policy, esses efeitos eles são negativos. Então isso é algo que não é uma novidade, mas é algo que começa a exercer uma maior influência nas políticas que a gente observa por aí. E tivemos também nesses últimos 2 meses um certo colapso no mundo dos unicórnios americanos. Unicórnios, aquelas empresas de capital fechado, cujo valor de mercado é superior a $1 bilhão. O poster child, aí, o símbolo desse movimento, a gente pode falar da empresa WeWork, que num determinado momento valia 45 bi e hoje luta para sobreviver, tá? Então, ainda na apresentação do Luiz, ele fala que o momento que a gente vive agora é um momento especial, porque, ao contrário do que ocorreu no início da década, onde haviam estímulos quantitativos, monetários, né? Estou falando aqui desses quantitative easing, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa e no Japão, mas tanto nos Estados Unidos como na Europa, esses estímulos eles eram somente monetários e não fiscais, tá? Nos Estados Unidos você tinha o Obama como presidente, então um democrata como presidente e os republicanos dominando a casa. Essa combinação fazia com que o endividamento americano ficasse estável. Agora, desde 2016, com a eleição do Trump, por um bom tempo a gente viu tanto um líder republicano como um congresso republicano permitindo um maior endividamento. Normalmente nos Estados Unidos, em período de expansão econômica, havia uma melhora fiscal nos Estados Unidos. A gente está vendo algo inusitado, que é uma deterioração fiscal mesmo em períodos de expansão, né? Se você for olhar o gráfico do déficit fiscal americano, você vai ver que no fim dos anos 90, que foi um período também de enorme expansão, estou falando aqui da era do Bill Clinton, você vê ali que naquele momento os Estados Unidos registraram um superávit fiscal. Dali em diante, depois veio o George Bush filho e, como sabemos, as suas iniciativas com relação à resposta ao ataque de 11 de setembro foram extremamente problemáticas no que diz respeito ao endividamento americano. Quando o Obama assumiu, não restou alternativa ao Obama, e na verdade não é nem uma questão política aqui, mas quando você vê ali o déficit fiscal americano tinha explodido devido às guerras contra o Iraque, e aí os Estados Unidos veio ao longo de um período de 5 anos reduzindo esse déficit fiscal com relação ao PIB, e voltou a crescer, e agora você tem essa expansão monetária e essa expansão fiscal ocorrendo. Isso ocorre no período de desemprego baixo, tá? E inflação crescente, tá? Então isso é algo, né, que deve ser observado. Ocorre também no período de mercados em máxima, tá? Mercados em máxima nos Estados Unidos e em alguns outros, né? Tudo isso promove uma mudança no cenário, tá? Uma mudança, de repente, de uma retomada do ciclo de expansão. Por quê? Porque você fez com que, né, os bancos centrais acabam estimulando a economia e a economia reage. A gente viu isso acontecendo no Brasil.
Então, a gente tem uma situação em que o mercado estava indo muito cético com relação ao setor industrial e já se fala agora de uma melhora no setor industrial, essa melhora advinda da volta do avião 737 MAX da Boeing. Esse é um evento que o Luiz enfatiza muito essa questão. A Boeing é uma grande contribuidora para a produção industrial americana. E também, né, a gente vê aí uma retomada das ações cíclicas, junto também com uma inclinação na curva de juros que tende a favorecer os bancos. Daí a gente vê um movimento de rotação setorial nos Estados Unidos, onde as ações que são conhecidas como growth stocks, ações como a Amazon, por exemplo, está registrando uma performance inferior à do índice S&P. Mas a gente ainda vê nos Estados Unidos ainda uma procura muito grande por empresas como a Microsoft, a Apple, que são empresas que têm o maior peso no índice. Então, né, tudo isso está associado à busca por ativos, né, dos mais conhecidos, as blue chips no caso. Isso tem muito a ver com a expansão, né, relacionada a fundos passivos, a compra de ETFs. Aquele que só investe em ETF acaba investindo nos ETFs mais conhecidos, e esses ETFs mais conhecidos acabam investindo nessas empresas já conhecidas. Agora a parte mais interessante aqui dessa apresentação, que é o seguinte, que é o feedback que esses investidores internacionais deram a Gaveco. E é isso que justamente que eu quero abordar aqui. Eu preparei algumas perguntas que foram feitas. Vamos lá. A primeira delas, a mais discutida, naturalmente, né, direcionada à Gaveco, que é uma casa de pesquisa sediada em Hong Kong, é o que está acontecendo por lá. E aí? A Gaveco agora começa com uma narrativa um pouco mais construtivista, sugerindo que a possibilidade de recessão, a probabilidade diminuiu, eles estão mais otimistas com relação à retomada do crescimento global, em particular nos mercados emergentes. A visão do Luiz é uma que o dólar fica mais fraco, tá? O dólar fica mais fraco. Isso tende a beneficiar muito os mercados emergentes. Mas e a questão de Hong Kong? Será que isso aí pode sair, né, do controle? A resposta, né, o grande risco é se isso daí vai deixar de ser um problema local para se tornar um problema global. O que a gente viu ontem foi que o Congresso americano aprovou uma medida que exige que o secretário de política externa, lá o Mike Pompeo, eu esqueci exatamente qual é o título do Mike Pompeo, mas essa pessoa, essa figura, terá que anualmente fazer uma revisão das políticas praticadas em Hong Kong, se elas estão de acordo ou não com as premissas americanas. Se elas não estiverem, é possível que o Congresso americano não renove o acordo entre os Estados Unidos e Hong Kong, acordo esse assinado em 1992, que permite que Hong Kong seja um hub de exportação para os Estados Unidos, com diversas vantagens. Então, se os Estados Unidos vão e suspendem esse acordo, você pode ter uma situação de adversidade, uma situação em que a própria moeda de Hong Kong, que é atrelada ao dólar, ela pode estar vulnerável. Esse é um caso em que o gestor Kyle Bass, gestor da Heyman Capital, ele é um cara que vem fazendo essa aposta, uma aposta de que o PEG da moeda de Hong Kong, esse atrelamento, ele eventualmente terá que ser abandonado. O Luiz discorda disso, ele vê que o câmbio fixo só beneficia o cidadão de Hong Kong, e ele acha que Hong Kong, que já se mostrou resiliente lá na crise asiática em 97, tolerou uma desvalorização imobiliária de 70%, elevou os juros, mas o câmbio, ele acha que o câmbio se mantém. Essa é a visão dele. Daí a pergunta que eles fazem, mas vem cá, pessoal, vocês estão me falando agora para comprar ativos cíclicos, mas os Estados Unidos, eles estão, né, parece que eles estão mais para fim de ciclo. E aí? Será que há espaço para valorização? O Luiz vem com um argumento mais voltado para mercado emergente. Ele diz que sim, os Estados Unidos se expandiram bastante, mas os mercados emergentes ficaram para trás. A gente vê agora essa política expansionista
né, tanto fiscal. No Brasil, por exemplo, a gente não tem um expansionismo fiscal, muito pelo contrário, o governo no Brasil vem reduzindo de tamanho, mas a gente tem estímulos monetários ocorrendo aqui, não só no Brasil, mas em outros lugares do planeta também, no mundo emergente. Então, há espaço, de acordo com o Luiz, para uma retomada das ações mais cíclicas, assim como do setor industrial, que também vem sofrendo, e eu já falei aqui. A única que não está realmente estimulando a sua economia é a China. Por quê? A China, que salvou o mundo em diversas ocasiões, em 2009, com um mega estímulo. Em 2014, 15, a China estimulou novamente a economia global, salvou o mundo daquele colapso né, fez. A gente viu o preço do petróleo desabando lá dos $110 para $40, para $30, né, o minério de ferro também despencando. Foi a China que veio com mais uma onda de estímulos. Agora a China parece estar mais contida. Por quê? Porque o seu mercado imobiliário, que é ali onde o chinês realmente faz a sua poupança, ele corre o risco de superaquecer. A gente já vê a inflação na China batendo 3,7%, e Partido Comunista, que se preze, respeita muito qualquer ameaça inflacionária, porque inflação, em particular a inflação de alimentos, normalmente é aquilo que faz com que as pessoas, né, ainda mais estudantes mais jovens, eles vão para a rua e eles começam a protestar. E num sistema comunista, tudo que você quer fazer é evitar esse tipo de coisa. E isso aqui é muito discutido. Mas o Luiz, ele acredita ainda muito nessa retomada, falando da questão da Boeing, do 737 MAX voltando, e também de uma retomada dos investimentos, que em inglês é conhecido como CAPEX. Muitos falaram de uma recessão de CAPEX nos últimos meses, e a gente tende a ver, não a gente vê uma retomada. Se essa retomada, né, ela vai realmente ganhar tração ou não, isso é algo que deve ser visto. Mas eu, em particular, aqui dentro do meu, né, eu que leio bastante, leio tudo que a Gavicol produz e também estou antenado em outros assuntos, eu, se você me permite aqui, eu quero falar que eu estou um pouco mais, não estou embarcando nesse otimismo todo, porque eu estou preocupado, assim como muitos investidores, com o risco político nos Estados Unidos. Existe uma possibilidade de que a candidatura da Elizabeth Warren, que é uma candidata do Partido Democrata, que está indo bem para o extremo, para o lado do esquerdismo extremo, que essa candidatura ganhe tração. E dessa vez há uma concorrência entre os estados, de forma que uma maior definição, né, uma definição daquele que vai representar o Partido Democrata, ela pode vir um pouco mais cedo. Existe um evento que é conhecido como Super Tuesday, uma grande terça-feira, e esse evento está marcado para o dia 3 de março. Ali, provavelmente, a gente ainda não vai saber, de fato, quem será o representante do Partido dos Democratas, mas teremos uma maior, né? A gente vai ver quem está liderando a corrida. E caso a Elizabeth Warren ganhe espaço, isso pode ser pessimista para o mercado. O Luiz concorda, tá? O Luiz e o time da Gavicol, eles concordam com essa visão, mas eles acreditam que é mais provável vermos um dólar mais fraco do que o mercado acionário, de fato, colapsar simplesmente por um receio. Até mesmo porque a briga, de acordo com o Luiz, vai ser mais acirrada do que eu imagino. A gente já vê o Michael Bloomberg também se candidatando, tá? O Michael Bloomberg é um bilionário. Eu acho que o Michael Bloomberg vai acabar sendo atacado hoje, como diversos outros bilionários que estão sendo atacados. E eu acho que dentro aqui do meu chute político aqui, eu acho que a briga deve ser mais entre um candidato mais tradicional ali, como o Joe Biden e Elizabeth Warren. Joe Biden tendo seus problemas aí associados a seu filho, e Elizabeth Warren também tendo diversos problemas, que ela está sendo muito criticada. Suas iniciativas são bem radicais, e aí a gente vai ver. Mas o que é interessante, saindo um pouco do achismo e indo mais por indícios de mercado, quando a gente vê a volatilidade dos mercados hoje, que está baixíssima, tá? O VIX está por volta de 12%, 13%. Quando a gente vê a curva a termo da volatilidade, quando você vê a curva futura, você já vê
uma volatilidade para fevereiro, março, já na casa de 17, 18%, que aí sim oscilações, já prevendo oscilações maiores. Então, fique atento, investidor, porque a volatilidade no Brasil está muito baixinha, mas lá fora aqui a gente não tem uma curva muito a termo, a gente não tem liquidez nas opções mais longas. Lá nos Estados Unidos você já vê indícios de uma maior volatilidade, tá? Então, essa questão do risco político. E para terminar, a última pergunta é a possibilidade de um spike no preço do petróleo, uma alta expressiva no preço do petróleo, devido também ao risco político. Por que essa pergunta? Essa pergunta ela advém do fato de que a própria Elizabeth Warren, né, repetindo muito o nome dela aqui, ela diz que, se eleita, no primeiro dia de seu mandato, ela irá proibir a exploração de petróleo através dessa tecnologia conhecida como fracking, fraturamento hidráulico, essa que levou os Estados Unidos à posição de maior produtor de petróleo do mundo. Isso certamente, né, se ocorrer, isso deve provocar um choque no preço do petróleo, tá? Ainda mais porque os Estados Unidos hoje, que produz 12,5 milhões de barris por dia, parece que uma grande parte hoje vem da Permian Basin lá no Texas, tá? Então isso tende a ser um risco. E só para finalizar aqui falando do petróleo, você que naturalmente, né, se você teve a oportunidade de ler o que eu escrevi, tá lá de forma gratuita na área de tendências globais do MyVol, eu falei sobre o professor Tony Seba da Universidade de Stanford, que vem falando, né, como a curva de custos das baterias, dos carros elétricos e das tecnologias necessárias para fazer o carro elétrico autônomo, isso daí está indo de uma forma bem acelerada. Já em 2024, 2025, já devemos ver carros elétricos já a preços de 10 mil dólares, tá? Então hoje o carro elétrico mais barato custa 35 mil dólares, ele está falando de carro elétrico a 10 mil dólares. E o Tony Seba, ele está antevendo aí uma grande transformação no consumo de energia, fruto de um melhor uso do transporte. Ele traz esse conceito dessa sigla conhecida como TaaS, Transport as a Service. Essa sigla, de acordo com o Tony Seba, vai revolucionar o mundo. Dito isso, o preço do petróleo tem um viés negativo, podendo ter alguns spikes, como nesse caso citado. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Caso você tenha dúvida, né, você está sempre, suas perguntas são muito bem-vindas. Dê uma conferida lá no meu site, no MyVol, tem muita coisa boa ali na área de tendências globais que você pode tirar proveito, e também os vídeos MyCap Tendências Globais, onde eu abordo muito desses temas que eu discuti aqui. Se você ficou aqui até agora, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.